Bom, hoje eu vou falar sobre nazismo e vou tentar explicar pra vocês como é que uma nação elegeu um cara como Hitler e permitiu que tudo isso acontecesse dentro do próprio país dele. A Alemanha lidava com uma conjuntura de crise, herdada da Primeira Guerra, mas principalmente, não só pela destruição da Primeira Guerra, mas principalmente por causa do Tratado de Versalhes. A Alemanha foi muito culpada pela guerra e esse sentimento passou para a população. Porque o Tratado de Versalhes ele fez com que a Alemanha fosse obrigada a pagar uma indenização muito alta, a ceder territórios, a diminuir sua força militar, o que para os alemães era um motivo de vergonha, de humilhação. E aí, além desse sentimento que acometia a população, eles viviam num momento com muito desemprego, a inflação era altíssima, os salários só abaixavam. E assim, constantemente tinham greves e protestos e o país estava totalmente em crise. Em 1919, os comunistas tentaram tomar o poder, mas eles foram reprimidos pela República. Nessa situação, o partido nazista conseguiu ganhar muita força, muita popularidade. Porque o discurso do Hitler, ele pregava, basicamente, que ele ia recuperar a Alemanha. Que ele ia, com ações radicais, ele ia recuperar a Alemanha. E ele pregava, principalmente, que a Alemanha não era culpada por tudo aquilo. E que eles tinham que se vingar do que tinha acontecido e tinham que voltar, dar a volta por cima. Isso fazia com que a população se sentisse muito atraída por aquele discurso. Além do que, a gente sabe que em situações em que o país se encontra em total destruição, é muito mais fácil da população aderir a regimes extremistas e totalitaristas, como era o nazismo. Esse ataque comunista fez com que a classe empresária e outras classes que tinham muito medo do comunismo aderissem ao nazismo. Porque o nazismo ele sempre teve essa característica anticomunista, além de outras que vieram a se seguir depois. Com essa popularidade do nazismo, em 1923, eles tentam tomar o poder. E aí, por causa disso, eles não conseguem, e Hitler é acusado e é preso. Enquanto ele está preso, ele escreve a sua tese, que deu base para os acontecimentos que aconteceram depois. Ele escreve um livro, que é o Mein Kampf, onde ele expressa as ideias dele sobre a raça ariana, a superioridade dessa suposta raça ariana, o antissemitismo, o anticomunismo, como ele já havia expressado antes, o totalitarismo e a necessidade de expansão da Alemanha, principalmente por causa da perda de terras que aconteceu na guerra. Um ano depois, em 1924, a Alemanha começa a se recuperar. E dessa forma, o Hitler começa a perder um pouco de popularidade e os comunistas começam a ganhar de novo, a república, a democracia começa a ficar em alta. Só que em 1929 a gente tem a crise que abalou o mundo inteiro, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. E essa crise botou para baixo a Alemanha de novo. Em 1928, um ano antes da crise, o partido do Hitler tinha aproximadamente 2,6% de votos no parlamento. Em 1933, ele já tinha mais de 40% dos votos. Isso fez com que, alguns anos depois, ele conseguisse ser eleito o chanceler do presidente, que é como se fosse o assistente dele, mas é um cargo muito alto perto do presidente. No poder, ele já começou, assim, muito perto do poder, ele já começou a implementar todas as ideias que ele vinha pregando muito antes. Ele acabou com os sindicatos, diminuiu muito a democracia no país, acabou com os partidos políticos, fechou os jornais, todo esse tipo de medidas que a gente já conhece em regimes ditatoriais, né? E em 1933 ele declara o Terceiro Reich, que é o Império Alemão, o Terceiro Império, né? E em 1924 o presidente morre. E aí é como se ele se tornasse o imperador, ele se torna o Führer da Alemanha. E aí que começa de fato a situação.
Quando isso acontece, o Partido Nazista toma muita força e começa a ditar leis racistas, ele impede casamentos, ele mata muitas pessoas e, assim, vai a extremos. Começa a perseguir pessoas pela árvore genealógica que elas têm. Com toda essa situação que estava acontecendo, além disso, o Hitler ele não cumpria as promessas que ele havia prometido na época da sua campanha. Ele tinha prometido de melhorar os salários e melhorar a situação da população. E ele não faz isso. Muito pelo contrário, ele dá muita força para as indústrias de base e a indústria armamentista, o que faz com que a gente tenha uma ideia de onde ele queria chegar com isso. A única coisa que ele faz para manter a sua popularidade era investir em obras públicas, o que fazia com que o desemprego diminuísse. Isso mantinha essa popularidade em alta. O favorecimento dos militares e a indústria armamentista fez com que a Alemanha estivesse totalmente preparada para a Segunda Guerra Mundial. E se juntando com a Itália e com o Japão, a Itália, porque também estava muito insatisfeita com a Primeira Guerra, apesar de estar no time que ganhou, ela estava insatisfeita porque ela sentia que ela não ganhava nada, não teve nenhum benefício com aquilo. E o Japão que queria expandir seus territórios. Juntando com esses dois países imperialistas, eles formam o time que ia dar início à Segunda Guerra Mundial.